Bons, meus amigos, estamos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Você que tem acessado o meu blog do Coração de um Pastor, você sabe que sempre estamos colocando ali uma palavra. Não tem um dia certo, mas pelo menos uma vez por semana a gente tem escrito algo e algumas vezes, quando a gente pode, a gente tem colocado, feito alguns vídeos e tem sido muito importante isso. Pessoas têm sido tocadas por Deus, Deus tem falado com muitas pessoas e isso para mim, eu fico feliz em saber que pessoas têm sido alcançadas através desses vídeos. Então a minha oração é que essa palavra que Deus colocou já há algum tempo dentro do meu coração traga fé, esperança, entendimento para você e que Ele possa, de alguma forma, lhe ajudar e te dar uma orientação em nome de Jesus. A palavra que eu quero dividir com vocês está no livro de Atos dos Apóstolos. De todas as mensagens que está no meu blog e vídeos que temos feito, esse assunto que nós vamos abordar aqui não tem sido tanto falado. Eu não tenho tocado muito nesse tipo de assunto e eu creio que por isso Deus colocou mais uma vez, repetindo, essa palavra dentro do meu coração. Vamos para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Você que tem a sua Bíblia, você pode usá-la para meditar junto comigo. Se você não tem, pegue um papel, pegue uma caneta, anote e logo que puder, você abra sua Bíblia, medite e Deus estará falando mais e mais com você. A palavra que nós vamos ler, que nós vamos meditar aqui, fala sobre o evangelista Filipe, onde a Bíblia fala, não tantas vezes nele, mas este homem, pelas poucas vezes que a Bíblia fala nele, traz frutos de um ministério abençoado por Deus e poderoso. Algo que nós vamos ver aqui no ministério de Filipe, nós não vamos encontrar no ministério de outros apóstolos, né? Coisas até que eu digo, essa palavra aqui é para quem crê realmente no sobrenatural de Deus. Então, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 26, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Essa é uma palavra que talvez você já leu algumas vezes, já ouviu algum pregador pregar, talvez até na sua igreja, e se você não é cristão, talvez até mesmo nunca leu, nunca ouviu falar do que nós vamos tratar aqui nessa mensagem. Então tem coisas muito interessantes de nós aprendermos com Deus aqui. Nós vamos ver, começando no versículo 26,
que Filipe vinha de um grande avivamento em Samaria, onde ele pregou e muitas pessoas se arrependeram e foram batizadas nas águas por ele. Após essa passagem de Filipe em Samaria, pregando e batizando pessoas nas águas que se arrependiam, subitamente Deus dá uma ordem a ele. Deus envia um anjo, exatamente, um anjo, para que fale a Filipe e diga para ele ir para o sul. Ir para o sul significava caminhar, se locomover mais 160 quilômetros e ir até uma região que ficava a 5 quilômetros do mar. E nós vamos ver que Filipe obedece ao Senhor e faz exatamente como Deus quer. Ele obedece, ele é submisso à vontade do Senhor. Então nós vamos meditando versículo a versículo e vamos deixar com que Deus fale conosco, ok? Vamos reler o versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Então nós vamos ver aqui que Deus faz isso realmente. Ele envia um anjo a falar a Filipe. Pastor, mas anjo existe? Anjos existem, né? Como Deus existe, como Jesus existe, como o Espírito Santo existe, como as coisas sobrenaturais existem, como também os demônios existem, né? Então, você vê aqui que a Bíblia é claro, ela diz, e o anjo do Senhor falou a Filipe, né? Não fala da aparência do anjo, não fala como o anjo chegou a Filipe, mas ela deixa claro que foi através do ministério dos anjos que Deus traz um comunicado a Filipe. Por que talvez Deus usa essa maneira de falar com Filipe aqui? Filipe estava, como eu falei anteriormente, vindo de um avivamento a 160 quilômetros do lugar que Deus queria que nesse momento ele fosse, que era necessário ele ir. Tem coisas na nossa vida que acontecem por atitudes que tomamos em momentos adversos, em momentos que o nosso livre arbítrio decide tomar uma direção. Então, quando momentos assim acontecem, Deus tem que tomar muitas vezes uma atitude, nos dá uma orientação, nos dá uma palavra. E muitas vezes a importância é tão grande de Deus trazer essa orientação, que aqui no caso de Filipe, nós vamos ver por que dessa importância de Deus enviar o anjo. Então, quando a importância ela é valiosa para Deus e exige uma atitude nossa, ou do que envolve a situação, de uma resposta rápida, Deus vai usar da maneira que bem lhe entender. Então Deus usa um anjo, né? Não usa um profeta, não usa um sonho, não usa nenhum outro meio que ele poderia usar. Ele é direto com Filipe, ele fala claramente para que não ficasse dúvidas, então, para que ele soubesse o que ele deveria fazer. Abrindo um parênteses aqui, e nós vamos fazer muito nessa palavra, há pessoas hoje que ao lerem um texto desse, ouvirem eu falar algo assim, do que a Bíblia trata, logo pensam, eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou pedir para Deus fazer como fez
no caso de Filipe, eu vou pedir para que Deus envie um anjo para me trazer uma resposta. Ou como aconteceu com Daniel, quando Daniel jejuou, orou, estava em busca de uma resposta e Deus também enviou um anjo para que levasse a resposta. Deus pode fazer? Pode, mas nós temos que ver as circunstâncias que vivemos hoje, de circunstâncias do Velho Testamento e das circunstâncias que Filipe e o tempo dele, da igreja primitiva, a qual se encontrava. Né? A igreja primitiva precisava se expandir, havia muitas perseguições e havia algum tempo que Jesus, não muito, né? Que Jesus havia ressuscitado, a ascensão do seu ministério. Então, Deus, na sua soberania, usou do ministério dos anjos, vamos dizer assim, para falar, se comunicar com Filipe. Se ele bem quiser, ele pode fazer isso, pastor? Deus pode, por que não? Mas eu não acho certo nós ficarmos pedindo para Deus, envia um anjo, Deus faz assim, Deus faz daquele jeito, porque hoje o primeiro modo que Deus vai falar conosco é através das Sagradas Escrituras. Uma coisa que hoje a igreja tem e que Deus nos deu, que muitos naquele tempo que Filipe estava vivendo não tinham. Tinham os apóstolos que foram remanescentes, que caminharam com Jesus, aprenderam diretamente com o Mestre, com seus ensinamentos, de ouvido, de enxergar, de caminhar com Ele, de vivenciar toda uma história, toda uma intimidade face a face com Ele. Então, os discípulos passavam, vamos dizer assim, eles eram as cartas vivas, o próprio Evangelho ali sendo anunciado, né, pelos seus ministérios individuais e pela igreja que se firmava depois do dia de Pentecostes e tudo mais, com aquelas pessoas se convertendo, se agregando após a ascensão de Jesus, ele ressuscitar ao terceiro dia e aparecer depois para os discípulos, e a descida do Espírito Santo. Isso é um marco, porque até então os discípulos tinham aproveitado experiências pequenas com o Espírito Santo. Mas depois do dia de Pentecostes, tudo muda, né? Deus nos dá uma unção muito maior do que aquela unção que havia, vamos dizer assim, sobre Elias, né? O Espírito Santo sobre a igreja, meu amigo, é algo muito poderoso. Se você lê as cartas de Paulo, você vai ver quantos dons o Espírito Santo traz à igreja, a maneira que ele flui dentro da igreja. Se você olhar para a vida de Pedro, uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu toco no assunto do Espírito Santo, do que ele faz na vida de um crente, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, se acovardado, se escondido, mas após o batismo com o Espírito Santo é Pedro que prega, é Pedro o ousado que fala de Jesus, né? Que se coloca até mesmo à morte, a ser preso por amor a Cristo, o Evangelho, após sido batizado com o Espírito Santo, que fala com doentes, com coxos, e homens são curados, grandes milagres acontecem. Tudo isso após os apóstolos serem batizados com o Espírito Santo. Então, desde Gênesis, nós vamos ver o mover do Espírito
em cada era, em cada dispensação, se manifestar de uma forma. Mas nós chegamos, vamos dizer assim, no ápice, quando ele é nos dado na forma do batismo, com a testificação do falar em línguas, trazendo dons, trazendo experiências que no Novo Testamento aqueles homens que viveram, reis, profetas, não puderam ter. Então, Deus hoje tem maneiras diferentes de falar conosco, e por isso eu entendo que não é tão comum né, no tempo de hoje você ficar recebendo o recado de anjo, né? Deus enviando anjos e trazendo o recado. Primeiramente, ele vai falar através da palavra, a palavra falada, pregada, revelada, cada vez que a nós ela é ministrada. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, Deus já está falando conosco. Deus já está trazendo instrução, sabedoria, conhecimento, né? Não deixamos de entender, e não podemos esquecer isso, que a fé ela vem por ouvir, ela vem por conhecer. Então você vai meditando a palavra, você vai tendo conhecimento. E esse conhecimento que você vai tendo vai gerando fé, vai fazendo você ter respostas de Deus, ter direções de Deus, que não faz necessário, por exemplo, Deus enviar um anjo. Nós hoje caminhamos pela fé, acreditar no sobrenatural, acreditar naquilo que os olhos ainda não veem, mas que o nosso coração, pela fé, pelo que a palavra diz, não pelo que um anjo falou, mas pelo que a Bíblia fala que vai acontecer. Crendo, então, no nosso coração que já está sendo feito, que já é feito, que Deus já está nos dando tal coisa. É o que Hebreus fala, né? Ou melhor, Paulo fala na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé ela é isso, é aquela certeza do seu coração de você possuir algo pela fé antes mesmo de você ver, de você ter na sua mão. Você já crê no seu coração que aquilo que Deus falou pela palavra já é seu, já lhe pertence. Se Jesus falou que tal coisa ele já lhe deu, que a cura já lhe pertence, que a prosperidade já lhe pertence, que a vitória que você tanto precisa já é sua, há uma declaração na Bíblia que você entendeu que ela pertence à igreja, tome posse. Ela pertence à igreja, pertence a mim, pertence a você, é uma vitória já concedida e nos dada por Jesus. Então, receba pela fé, crendo no sobrenatural. Não vai ser preciso Deus enviar um anjo e dizer para você que ele lhe quer ver sarado, que ele quer ver você livre de qualquer enfermidade. 1 Pedro 2,24 já fala sobre isso, que pelas feridas de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, nós já fomos sarados. Ele já realizou isso, ele já levou as nossas enfermidades. O que temos que fazer é crer nele, é usar a nossa fé e receber o que ele já nos deu. Não temos mais que ficar aceitando a opressão de demônios e de Satanás. A Bíblia diz que Jesus já nos libertou desse cativeiro. Então não precisa ele enviar um anjo e falar isso para você, né? A Bíblia já diz o que nós devemos fazer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que tomar aquela atitude de fé e não aceitar mais ser subjugado, ser aprisionado pelas trevas. Colocar as trevas no lugar delas e tomar o nosso lugar de filhos de Deus, né?
de filhos da promessa, de quem tem a palavra no seu coração e que, como filho, não deve mais aceitar essa opressão que Satanás traz, que o pecado traz e faz tantos sofrerem, e por não entenderem o que eu estou explicando, ficam esperando então uma revelação de um anjo, que Deus fale alguma coisa, enquanto a palavra já está dizendo claramente o que já é seu, o que já lhe pertence. O que faz então Deus não mandar um anjo falar com você, porque ele diz: meu filho, a minha palavra já está sendo dita dentro da igreja, pelos pastores, pelos pregadores, está sendo anunciada aos quatro ventos, como se diz, né? E então não há essa necessidade. Agora, se houver, ele manda, pode ter certeza. E como eu falei, o Espírito Santo trouxe dons à igreja, né? Pode ser que Deus venha usar um desses dons do Espírito ainda para falar com você, sem a necessidade de um anjo ser enviado. E detalhe, no caso específico aqui de Filipe, como tantos outros na Bíblia, nós nunca vamos ver um anjo contradizendo o que Deus já havia dito ou os planos de Deus, né? O que a gente vê em algumas seitas hoje, que dizem que um anjo desceu do céu e que trouxe uma nova mensagem, uma nova revelação de Deus, um novo evangelho, né, que muitas vezes se torna mais valioso e mais importante do que a própria Bíblia. Então, essa mensagem desse anjo muitas vezes contradiz o próprio evangelho, o que o próprio Cristo havia falado, o que os próprios apóstolos que andaram com Jesus e anunciaram. Paulo fala em Gálatas 1,8, mesmo que venha um anjo do céu e vos falem e transmitem a vocês algo, palavras, instruções, uma mensagem diferente do que nós temos falado, ensinado a vocês igreja, povo de Deus, né? Se um anjo aparecer e trazer uma mensagem diferente, qual é a recomendação de Paulo em Gálatas 1,8? Não aceite. Esse anjo não é enviado por Deus. Então, entenda outra coisa. Às vezes a pessoa tem um sonho e a pessoa fica impactada com aquele sonho, ou tem alguma impressão espiritual e ela fica com aquela coisa dentro do coração. E, né, o que significa isso? Eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, né? E muitas vezes cai numa superstição, né, de querer adivinhar, de querer saber uma resposta de tal coisa. E muitas vezes é algo inválido, é algo até que Satanás tem usado para enganar esta pessoa, né? Dizendo que sonhar com tal coisa é isso, né? Que se acontecer tal coisa aquilo outro e tudo mais. Então nós temos que ter cuidado, nos firmar na palavra de Deus como centro, né, da nossa orientação, a nossa grande bússola, manual, né, entender que é o modo primário que Deus vai falar conosco. E hoje, né, Deus, ele vai trazer a resposta para você seguindo esses passos todos, né? Se ele precisar de uma maneira mais extraordinária, ele vai usar, ele vai trazer como ele quiser, né? Através do anjo, através de um profeta, através de um sonho. A própria Bíblia diz que muitos sonhariam e teriam respostas de Deus, né, por interpretações de línguas.
E só que isso tudo está no agir do seu espírito, na sua vontade. Então, o ficar pedindo, Deus, me envia um anjo, me envia um profeta, me envia uma revelação e tal, e tal, tal, nós temos que ter calma, devemos ter cuidado, porque muitas vezes a resposta que nós já pedimos para Deus já está aqui, nas Sagradas Escrituras. Então, vamos tomar este cuidado. Então, repetindo, esclarecendo, como Filipe, Deus pode enviar? Pode, não tem problema nenhum. Mas o anjo nunca vai poder contradizer o que a Bíblia fala, né? E lembrando, sempre, né? Não fica apegado a isso. Se apegue à palavra e Deus é soberano. Ele fala no momento certo, do jeito dele, né? Como lhe aprovê no momento, ele vai falar. O que você tem que ter é a fé, crer, Deus vai falar, Deus vai deixar claro. Porque quando Deus responde, ele sempre deixa claro. Às vezes nós que somos lá, que nem Balaão, né? Que somos um pouco, vamos dizer assim, teimosos, somos, vamos tentando fazer de conta que não estamos entendendo ou fugimos como Jonas. Daí, fazer o quê? Deus tem que falar através da jumenta, né? Agora não saia por aí procurando uma jumentinha e dizendo, Deus, usa a boca da jumenta para falar comigo, né? Então, vivemos em tempos, dispensações diferentes, ok? Então, pelo caso aqui ser de muita importância, e naquele momento Filipe não está, né, tendo coisas, por exemplo, como a Bíblia Sagrada que nós temos hoje, na sua vontade, no seu querer, Deus manda o anjo. Era algo muito importante. Então, Deus usa dessa maneira de trazer um recado, uma palavra para nós, que é o ministério dos anjos. Mas por que era tão importante Filipe sair de um avivamento a 160 quilômetros e ir para outro lugar, e para uma outra cidade? Diz aqui, para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, está deserta. Então havia um caminho de Jerusalém, muito usado pelos comerciantes, pelos povos daquela época, que atravessava o deserto, que chegava a uma cidade, a um outro povo, que era o povo etíope. E Deus queria que ele fosse até esse caminho que chegava a Gaza. Depois nós vamos ver que depois de Filipe chegar a Gaza, Deus faz com que Filipe vá além da cidade de Gaza, né? Mas então Deus queria fazer algo aqui. O evangelho estava deixando de ser algo simplesmente para os judeus, para o povo de Israel, e Deus estava fazendo com que o evangelho chegasse agora aos gentios, aos não-judeus. Primeiro chegou aos filhos de Abraão, agora estava chegando aos não descendentes de Abraão, mas que se tornavam descendentes de Abraão quando abraçam o Deus de Abraão, quando se convertem a Jesus, quando aceitam o evangelho, né? Se tornam então descendentes pela fé e herdeiros também da promessa de Abraão por Cristo Jesus. Então, aqui a importância é essa. O evangelho começa a ser anunciado a povos que não eram judeus, povos estranhos, que cultuavam outros deuses,
né, que até mesmo ajudaram a contaminar Israel com seus próprios deuses, né, e fizeram muitos judeus se desviarem no Velho Testamento e até mesmo no Novo Testamento. Então, eis aqui o grande motivo de rapidamente Deus querer uma resposta de Filipe, uma intervenção, usar o ministério dele. Deus estava com pressa e envia então um anjo para falar com Filipe. Versículo 27. Ele levantou-se e foi. Aqui tem uma outra coisa muito interessante. Filipe não perguntou aonde, Filipe não perguntou quando, como, preço de passagem, quantos Havaianas eu vou gastar, né? Eu estou fazendo a propaganda da Havaianas aí, e, né? Vai ter Coca-Cola no caminho, o senhor vai pagar um McLanche para mim, né? Como que vai ser? Vai ter aguinha gelada, deserto quente, Senhor, como que vai ser? Onde vou dormir? Senhor, e agora? Não. A Bíblia diz que Deus diz, vai. E Filipe, ele vai, ele obedece. Meu amigo, há uma grande bênção em obedecer a Deus, em saber a direção que Deus nos dá e fazer aquilo que Deus está mandando. Se Deus deu uma direção para você, meu amigo, se Deus pediu para você seguir numa direção, siga, faça o que Ele está mandando você fazer, não impeça, né, que Deus faça o que Ele quer na sua vida. Temos uma passagem no livro do profeta messiânico, do profeta Isaías, que diz, né, alarga tua tenda, né, prepara estacas, não impeças, né? Quer dizer, Deus está dizendo, não me impeça de fazer e de te abençoar, larga as tuas tendas, é uma coisa que nós temos que fazer. E muitas vezes estamos impedindo, né, Deus de fazer coisas na nossa vida e através de nós. Por quê? Porque Ele fala, Ele dá a direção. Ficamos pedindo para Deus mandar um anjo. Deus, manda um anjo, eu quero algo mais extraordinário, né? Que tu fale, que tu traga uma voz, que tu faça alguma coisa maior, né? E então vamos perdendo a bênção, porque muitas vezes Deus já está ali falando pela palavra o que Ele quer que a gente faça, a obra do Senhor, né? Deus já, com o seu Espírito, já testificou o que é para ser feito, mas deixamos a dúvida entrar, o medo entrar, e vamos que nem Pedro, né? Em vez de caminhar pelas águas, estamos afundando, né? Afundando e deixando de chegar aonde o Mestre quer. Então, meu amigo, nunca desobedeça. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção, siga-a. As instruções nem sempre vão chegar na hora que você quer. Nem sempre, quando Deus diz, vai lá, ou faz isso, ou é assim, é isso que eu quero, Deus já vai trazer todo o relatório a você. Você está entendendo? Tudo vem no seu determinado tempo. Por quê? Deus revela tudo no seu determinado tempo. Porque um dos motivos é, se Ele falar para você tudo que Ele quer fazer na sua vida, muito antes de acontecer, talvez você mesmo vai se apavorar e você vai dizer, meu Deus, eu não vou fazer isso. Daí é que você não vai ir mesmo. Então Deus vai trabalhando conforme nós vamos respondendo. Ele falou, não insista, não seja teimoso, não seja um Balaão da vida, não seja um Jonas, não espere a tempestade vir, a baleia lhe engolir. A baleia não, perdão, a Bíblia não diz que é uma baleia, né? Diz que é um grande peixe, mas tudo dá a entender, e isso é um outro assunto, que o caso de Jonas seria uma baleia, mas
Esquece que eu falei aqui, né? Não deixa o grande peixe lhe engolir. Obedeça a Deus, ok? Depois diz aqui: e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Aqui a gente começa a entender o grande motivo e como as coisas Deus vai fazendo através do ministério de Filipe. E é lógico, né? Grandes motivos, os maiores motivos, né? Coisas, os pormenores. Nem sempre a Bíblia vai nos dizer, mas já tem o que basta para nós. Deus queria que o Evangelho chegasse aos judeus. Então, Deus faz e manda Filipe ir naquela direção e se encontrar com um homem importante, um homem abissínio, do povo abissínio. Se você não sabe, o povo etíope de Gaza, até hoje, é um povo conhecido pela grande diversidade de raças, né? Por ter e se situar num ponto onde houve muitas invasões, por ser perto do mar, por tantos povos ter chegado àquela região ali. Então, houve a construção de um povo, né? O povo abissínio, que era mistura também de judeus com aquele povo etíope, com aquele povo daquela região. Então, esse homem, esse eunuco, que era, diz aqui, superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia, portanto, era um cargo de muita confiança, né? Cuidava de tesouros, um homem de grandes responsabilidades e com uma influência, com certeza, arrasadora para aquele povo, para a rainha, para muitas pessoas. Seu testemunho pessoal poderia influenciar muitos e muitos etíopes, né? A sua confissão e credo em Jesus mudaria a vida do seu reino, mudaria a vida de pessoas da sua época, ajudaria naquilo que Filipe e outros apóstolos pregariam naquele lugar. Então, essa pressa de Deus, essa era o que tanto Deus queria fazer naquele momento com Filipe, né? Então, esse homem foi a Jerusalém, diz aqui, voltava para a sua nação, para a sua rainha, para o seu povo, para a sua cidade. Eu acredito que nessa viagem não eram só motivos religiosos, de fé, mas também comerciais, políticos. Ele foi a Jerusalém. Diz aqui, no final do 27, a Jerusalém para adoração. Então ele teve um motivo também de ir a Jerusalém, se não um principal, de adorar a Deus. Pastor, mas como que um etíope adorava a Deus? Como eu falei, havia influência de judeus, da religião dos judeus, do Deus de Israel, já naquela nação. E muitos já nasciam e aprendiam sobre o rei de Israel, que era Deus.
que era o soberano rei de Israel, né? Mas como que isso aconteceu? Bem, 1 Reis, capítulo 10, fala de uma rainha etíope que vai até o rei Salomão para lhe conhecer. Diz a rainha de Sabá, para que então viesse matar sua curiosidade, aprender mais, saber da fama que se espalhara pelo tempo antigo sobre Salomão. Então ela vai e diz a história dos abissínios, né, que também a chamavam de 2 nomes, Balques, também outros chamavam de Maqueda. Então, além de ser a rainha de Sabá, ela tinha outros nomes chamada pelo seu povo, né, que era tão diversificado, tinha tantas raças ali. Então, essa rainha que foi visitar em 1 Reis, capítulo 10, Salomão, teria tido um filho com Salomão. E por ter ouvido e aprendido tantas coisas com Salomão, ela trouxe para o seu reino a fé no Deus Israel. E ela teve um filho, então, com Salomão, que, pela história do povo abissínio, seria Menileque. Eu acho que essa é a pronúncia correta, né? Teve este que foi rei dos etíopes, né? De grande importância, que diz a história deste povo que foi até Israel conhecer Salomão, seu pai, a história da fé que ele abraçara, de coisas sobre Deus e da história a qual agora ele estava fazendo parte. Então, por isso, este homem que estava dentro de uma carruagem foi a Israel adorar ao Deus de Israel, foi até o templo, abraçara também a fé, porque então a sua rainha, o seu rei tinham abraçado essa fé. Então, querido, aqui nós vamos entrar num outro assunto, que é sobre a autoridade, né? Você vê, a rainha influenciou o seu povo. As nossas autoridades muitas vezes podem nos influenciar. Leis, coisas ao nosso redor podem nos influenciar e começar a gerar em nós crenças, né, boas, como o caso desse eunuco, que era a fé em Deus, ou, por exemplo, a de Hitler, né, que era má. Então você vê, podemos estar adorando maus deuses, estar servindo a deuses pagãos, seguindo ritos pagãos que não agradam a Deus, que não são corretos de se seguir, e pode ser que não. Depende daquilo que nós agregamos. Do que eu quero chamar aqui, olha algo interessante. Versículo 29. Ajunta-se a este carro. Esse homem estava dentro de um carro. Esse carro tem a ver com o que eu estou falando. Esse carro, para mim, agora, seria como o nosso mundo. As crenças que nós agregamos, as coisas que nós temos como verdadeiras, as coisas que nós vivemos, o nosso dia a dia.
que inclui as nossas amizades, a nossa família, as coisas que constroem o nosso mundo ao nosso redor. Cada pessoa tem um mundo particular aqui dentro, a sua vida em particular com Deus, com o sobrenatural. Você está entendendo? Seria este carro. Só que muitas vezes o nosso carro ele está sendo puxado e sendo levado não da maneira certa. O combustível está sendo errado. A força que o conduz está fazendo com que as nossas vidas comecem a se perder. E o caminho que nós estamos indo, por exemplo, o caminho que ele estava indo era o de Gaza, mas muitas vezes o carro onde nós estamos está nos levando ao inferno. Está nos levando não a Deus, não ao caminho estreito, mas está nos influenciando para irmos à perdição. Você está entendendo? Qual é o seu mundo? Quais coisas do seu mundo, do seu dia a dia, que talvez estão lhe afastando de Deus? Em qual carro você está? Pastor, eu tenho um Volkswagen, tenho um Fusca, eu tenho um Citroën, eu tenho um luxuoso. Meu amigo, o que mais importa desta vida, Jesus disse, não é o tesouro que nós acumulamos, não é a fortuna, não são os grandes talentos ou obras que nós fazemos aqui. Porque a Bíblia diz que o maior ainda será o menor e o menor ainda será o maior no reino de Deus. Mas o maior legado que nós carregamos na nossa vida não é o carro, o mundo que nós construímos ao nosso redor, mas aquilo que em nós levamos de verdadeiro, que é a nossa vida espiritual, que está inserida dentro deste carro. Você está me entendendo? O verdadeiro etíope não era o tesoureiro dentro do carro luxuoso, não era aquele que tinha ali um cocheiro, não era aquele que levava o nome da rainha, do reino. O verdadeiro etíope era aquele que Deus queria que Filipe atingisse, que estava rodeado por aquela carruagem, por aquele mundo de riquezas, de poder, e que graças ao bom Deus havia sido ensinado a segui-lo, a crer no rei de Israel. E por causa disso foi a Jerusalém adorá-lo e tinha um coração aberto para receber o evangelho de Cristo, que até então não havia chegado lá. Somente sido falar das leis de Moisés, judaicas. Só que o povo agora precisava aceitar o Messias, o Cristo, entender isso. E ele vinha nesse seu mundo, nessa sua carruagem, lendo o livro de Isaías, que justamente falava de Jesus. E o que Deus queria? Aproveitar este mundo desse etíope, este poder, essa influência, essa carruagem, entrar ali e levar Jesus para dentro da Etiópia, para dentro do salão do rei, para a direita do rei, para dentro do coração do rei, e dizer:
para todos aqueles que naquele reino criam no Deus Israel, que agora o Filho do Deus Israel havia vindo, estado entre nós, e que havia morrido e pagado um preço, e que agora uma nova dispensação vinha, boas notícias, coisas maiores, melhores, estavam sendo entregues naquele momento a eles. Então, meu amigo, voltando a falar do carro, que já deu para você entender o que eu quero dizer e o significado que está tendo para mim nessa mensagem, é o mundo que vivemos. Tem pessoas que não se deixam ser atingidos pelo Evangelho. Este homem abriu a sua carruagem para Filipe. E detalhe, Filipe, a Bíblia não diz que ele estava num carro, mas a Bíblia diz que ele correu até o etíope. Quer dizer, ele não emparelhou com um Camaro amarelo do lado da carruagem ou com puro sangue, com alazão, puxando uma outra carruagem e chegou e diz, dá uma paradinha aí, eu quero falar contigo, né? Não, a Bíblia diz que ele correu, quer dizer, Filipe, aos olhos humanos, estava numa condição inferior ao etíope, que era um eunuco, né? Que sendo eunuco seria um homem dentro das suas condições humanas, né? Um homem castrado, um homem que tinha já algumas limitações e tal, né? E que até mesmo politicamente tinha um poder, riquezas maior do que Filipe, humanamente. Mas a verdade era que a maior riqueza estava na carruagem? Não. A maior riqueza estava indo a pé com Filipe. No coração de Filipe, dentro de Filipe, o Espírito de Deus, o Evangelho, a mensagem, a riqueza que Jesus era. Filipe estava carregando. Por isso que Paulo diz que hoje o Espírito de Deus está em vasos de barro. Espiritualmente, a maior riqueza não era que estava dentro da carruagem, nem a carruagem, nem a política, nem o reino. A maior riqueza ali, naquele momento, era Deus, era o Evangelho. E quem tinha isso para levar, para doar, para transmitir? Era Filipe, que não tinha a carruagem do etíope, o puro sangue, o BMW, a mansão, o dinheiro, os bens, a influência, o sobrenome, a etnia. Você está entendendo? O maior legado que você pode deixar para alguém é realmente levá-lo à salvação. O maior legado que você pode dar para um povo, para os seus filhos, é eles conhecerem que existe um porvir. Que a vida não acaba aqui num caixão de argolas de ouro. Com a melhor madeira do mundo, com ser enterrado no melhor terno do mundo, com os melhores sapatos, brincos, colares e joias. Não. Isso vai ser tudo destruído. Mas aquilo que Filipe carregava, e que hoje muitas pessoas barram, pessoas perseguem, criticam, ridicularizam, porque se acham por estarem dentro de uma carruagem superiores, rejeitam, deixam de lado. É ou não é? O maior legado, a maior herança que nós podemos receber é o Evangelho.
Você está entendendo? Tem tantas pessoas preocupadas com o que vão vestir, com o que vão deixar para os filhos, com o que, aonde vão morar, com o que vão viver, que esquece do essencial desta vida, que é o amor ao próximo. E às vezes nós, como igreja, estamos mais preocupados com o nosso umbigo do que com quem está passando fome do nosso lado, com quem está andando a pé, como Filipe. E quando muitas vezes encontramos um Filipe, o motivo dele não estar dentro de uma carruagem é um motivo para que nós não o aceitamos. É ou não é? Só que para Deus, o mendigo que entra dentro da igreja tem o mesmo valor do que o maior empresário que entrega o maior dízimo dentro da igreja. Você que fala 1, 2, 3 idiomas, você que tem e mora na maior mansão, tem o mesmo valor para Deus do que esse etíope. O mesmo valor que Filipe tinha, Pedro, que eu, com qualquer outra pessoa neste mundo tem. Você está entendendo? A única diferença é que Deus rejeita o pecado. Estando dentro da carruagem ou não, o que Deus não quer é que vivemos no pecado. Você pode ter a carruagem? Pode. Mas não deixa a carruagem ter você. Você quer prosperar? Você pode, é dom de Deus. Agora não deixe a riqueza dominar, o orgulho impedir de você servir a Jesus. Seja humilde para receber o Evangelho. Eu fico imaginando como Filipe estava, suado, naquele sol, havia corrido atrás da carruagem, talvez pés empoeirados, cheio de areia, né? A carruagem talvez estava limpinha, porque o cocheiro estava cuidando, né? Havia talvez ali uma comitiva com aquele homem, daqui a pouco um homem maluco correndo e dizendo: ei, tu sabe o que tu tá lendo? Quer alguém que te explique? Imagina você aí no seu carro importado, parar, como acontece hoje, uma sinaleira, e alguém muitas vezes bate no seu vidro para lhe entregar uma literatura e você não abre o vidro. Você diz: eu não vou abrir o vidro para esse crente, vai me dar um folhetinho. E você está perdendo a maior bênção da sua vida. É um Filipe que está ali. Talvez você olhe para ele, está de havaiano, está com um coquezinho na cabeça, né? É uma senhorinha que não pinta o cabelo, né? Que não usa joia, né? Que não tem olhos verdes como o meu, olhos azuis, pele branca, né? Mas que tem Jesus. É um Filipe de Deus. E às vezes você se acha maior porque você tem um Rolex, você tá com uma roupa de marca, né? E se acha maior. Você usa lá um cordão de ouro, de prata. Se acha maior. Maior besteira. Tudo isso vai ficar. E a maior coisa que importa é nós sermos libertos do mundo de pecado. Amém? Era o que Deus estava querendo fazer. Com aquele etíope, através de Filipe, e querendo começar uma revolução, no bom sentido, dentro daquele povo. Porque a revolução que Deus faz, ela não é política. Ela começa na consciência.
dentro de nós. Não é com armas, não é com tanques de guerra, não é impondo, como que eu posso dizer, fazendo barganhas. Não. A revolução que Deus começa é boca a boca, é conhecimento, é evangelho sendo anunciado, é sendo falado no rádio, na TV, na internet, nós sendo cartas vivas, nós transmitindo isso para quem não é. Ajunta-te a esta carruagem. Talvez Deus está levando você a pregar para alguém. E às vezes você não o faz com medo de se ajuntar à carruagem. Você se acha menor porque você está de havaiana, porque você não tem um diploma, um anel de doutor, de teologia, né? Porque disseram para você que você não pode. Meu irmão, a unção verdadeira é a que vem da vertical, não da horizontal. Você está entendendo? Então, se Deus quer usá-lo, deixa usar. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Não se menospreze. Tem pessoas que se menosprezam. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para chegar lá? Quem sou eu para entrar numa carruagem? Se Deus querer fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus disse que vai te dar vitória, Ele vai te dar. Agora não diga eu não posso, porque eu sou um Felipe da vida. Meu amigo, Jesus procurou quem para ser seus discípulos? Jesus foi dentro de Harvard? Jesus foi dentro de uma universidade? Não. Jesus foi na beira do mar. Hã? Foi buscar pescadores que cheiravam a peixe. Você escolheria Pedro para ser seu discípulo? Ou escolheria Barack Obama? Você escolheria Tiago para ser seu discípulo? Ou você escolheria Einstein? Você escolheria Felipe ou Da Vinci? Você escolheria Sócrates? Quem mais? Sartre? Ao invés de tantos outros que Jesus escolheu. É ou não é? Só que Jesus não procura diplomas, Jesus procura corações. Em 2001, o maior centro econômico do mundo foi atingido. O maior centro, vamos dizer assim, de orgulho de um povo foi atingido. Não concordo com isso. Porque milhares de vidas foram mortas. Mas o que eu quero dizer para você é que uma nação que se dizia e que se diz a mais poderosa, a mais influente, aonde a sua língua é, se não a mais falada no mundo todo, o segundo idioma do planeta, foi tocada nos seus maiores pontos de poder econômico, duas torres que se chamavam Torres Gêmeas, Wall Street, se eu não me engano, ali, coração de uma cidade tão importante para um povo, para uma bandeira, para o mundo, para
uma moeda, por homens, vamos dizer assim, homens que estavam levados por pensamentos que humanamente, olhando pelo amor de Deus, pelo amor de pelo amor humano, vamos dizer assim, levando pelo amor humano, se nós somos capazes de amar um animalzinho de estimação, periquito, um gatinho, um cachorrinho, né? Ser humano odiar outro ser humano por causa da cor, do nome, da cor dos olhos, é você negar a si mesmo, a sua própria raça. Todos somos iguais, não há diferença. Aliás, quando todos chegaram em New York, em Manhattan, antes, quem estavam ali eram apaches, Yankees, índios, peles vermelhas, eram os verdadeiros donos daquela terra. Aqui no Brasil, antes dos espanhóis e portugueses, havia índios aqui. Quem é dono do quê? Deus criou tudo e Ele deu para o homem. Só que às vezes nos achamos maiores porque estamos dentro de uma carruagem. Você está me entendendo? E não aceitamos o Felipe. Não aceitamos o Galileu. Não aceitamos o que andou com 12 pescadores. Não aceitamos aquele que morreu ou melhor, que ressuscitou o terceiro dia. Não aceitamos aquele que foi enterrado numa sepultura que foi cedida. Jesus disse que ele era o mais simples dos homens, o mais manso. Foi morto, crucificado entre ladrões. Por isso muitos não o aceitam. Rejeitam os lugares e muitos lugares onde Jesus é adorado, onde a palavra é pregada, porque não é luxuoso, porque não é bonito, não tem vitrais, não é faraônico. Mas, meu amigo, muitas vezes nós vamos achar a graça de Deus num simples Felipe. Você está entendendo? E às vezes você está rejeitando o Felipe que Deus está enviando. Batendo na sua porta, falando com você, pregando o Evangelho, falando de Jesus. Às vezes você olha para o homem e esquece que tem que olhar para Jesus. Você olha para a carruagem e diz, eu não vou entrar ali porque é um rico. E daí? É uma alma. Ele não vai deixar de entrar no céu porque é rico. Ele vai deixar de entrar no céu se não se converter. Se ele continuar no mesmo caminho que o seu mundo ao seu redor, a sua carruagem, está lhe influenciando a seguir. Tem pessoas que não vão entrar no céu porque no seu mundo a pessoa gosta de beber. Ah, pastor, só vai trazer um discipulado? Não. A Bíblia trata já disso. Seu pastor na sua igreja é que tem que discipular você. Mas você sabe disso. Talvez no seu mundo você gosta de um cigarro e isso
está fazendo você, o cavalinho que está puxando você, está levando você para o caminho largo. E o final desse caminho é o precipício. Talvez pelo mundo que você está aceitando na sua vida, a carruagem em quem você está aceitando viver, você não é quem está com as rédeas, mas você não é levado por cavalos, mas você é o cavalo. Quem está levando você é Satanás, dando risada de você, e você não está nem percebendo. Ele está lhe usando para cometer maldades. É ou não é? Entrar e destruir uma família, sendo uma terceira pessoa. Você está entendendo? E por aí vai. Talvez a bagagem social, a bagagem familiar que você recebeu, está fazendo você ir pelo caminho errado. Não, porque eu aprendi assim, porque o meu avô... Querido, entenda uma coisa. Uma vez um jovem chegou para mim, ele estava com sede de andar com Jesus. Ele havia ouvido o Evangelho e ele ouviu o Evangelho e disse: pastor, eu quero abraçar essa fé, eu estou maravilhado com o que Deus tem falado comigo. E eu disse para ele: o que lhe impede de botar o seu nome na lista do próximo batismo que iria ser realizado? E você se entregar para Jesus. E ele disse: é que eu venho de uma família tradicional. E a minha avó disse que se eu virar crente e deixar a nossa religião da família, ela vai me deserdar. Eu perguntei para ele: você está fazendo o papel do jovem rico. É melhor ser deserdado pela avó, pelo pai, pela mãe, seja por quem for, e fazer o que Deus manda você fazer, que ir para o inferno, ser abraçado por Satanás. Não é verdade? Jovem rico, ele não quis deixar de amar as riquezas e amar Jesus. Em primeiro lugar, Deus, a qual ele achava que amava mais, e Jesus mostrou para ele que não. Então, ele fez uma escolha. E a escolha foi ficar com as riquezas, saiu triste. Porque Jesus disse: vai, vende tudo, dai aos pobres e volte e segue-me. Não gostou? Meu amigo, coisa séria. Demais. Amém? Siga Jesus. Ande com Ele. Tem alguma coisa no seu mundo que está sendo uma pedrinha, um atrapalho na sua vida, que está fazendo você ir pelo caminho largo? Deixa Felipe entrar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ouça o que eu tenho para falar para você. Aceite Jesus. Você só precisa fazer isso. Jesus não quer seu dinheiro. Jesus não quer sua posição social. Jesus não quer... Ele não está interessado em nada mais do que no seu ser, no seu âmago central.
que é o seu espírito. O restante, só temos que seguir a palavra. Largar e obedecer. Abrir mão. Mas com Jesus nós abrimos mãos de algumas coisas. Às vezes até de uma carruagem. Diz aqui, versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lê? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Filipe que subisse e com ele o assentasse. E o lugar da escritura que li era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contara a sua geração? Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele não foi arrogante, ele não foi Mauricinho, ele não foi orgulhoso, né? Ele deixou o Filipe influenciá-lo, lhe dar a maior riqueza que ele podia receber, que é Jesus, que é o Evangelho. Sua carruagem espiritual estava indo na direção do Deus de Israel, mas no momento precisava do upgrade, vamos dizer assim. Ele precisava entender que uma mudança no reino espiritual havia sido feita. O Velho Testamento havia passado, se cumprido em Jesus, e a graça havia chegado. Ele agora precisava largar os rudimentos da lei e aceitar Jesus e viver a liberdade que há em Cristo. Não ser mais justificado por homens, por sacrifícios, por leis, por ornamentos, por figuras, mas simplesmente pela fé e pelo amor em Jesus. Ele disse, né, de quem está se falando? Filipe diz de Jesus, e Filipe prega o evangelho para ele. 36 diz, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito? Se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você está entendendo? Meu amigo, tudo que você precisa fazer agora é você crer. Crer em Jesus. Aceitá-lo como Filho de Deus. Como o único caminho, a única salvação. Crer que tudo aquilo que Jesus deixou é verdadeiro. Começar a acreditar, seguir as suas palavras, que estão aonde? Sagradas Escrituras. Começar a praticar a palavra, aceitá-la e começar uma nova caminhada. Conversão é nova caminhada. Você está indo em direção a Gaza e de repente chega um Filipe, chega uma senhorinha com coque na cabeça. Chega um pastor assim meio moderno, com o cabelo arrepiado, sem gravata, né? Prega o evangelho para você por um vídeo, de maneira simples. E você ouve, você aceita, e de repente você decide, eu não vou mais ir por aqui, eu vou seguir esse pastor de cabelo arrepiado, e vou seguir esse Jesus, eu vou seguir a Bíblia, eu vou começar a ler esse livro e fazer o que esse livro manda.
Você está entendendo? É isso que é conversão. Não é sair por aí dizendo, eu tenho carteirinha de membro, eu tenho 30 anos de igreja, eu não estou nem aí com isso. Meu amigo, para você começar a mudar de vida, você não precisa largar da amante agora. Precisa você largar a cachaça agora, não precisa você largar o cigarro agora, não precisa você largar nada agora. Não, pastor, não. Meu Deus, é tão fácil assim, me disseram que é tão difícil entrar no céu, que tem que fazer muita coisa. Não, só tem que fazer uma coisa. O eunuco perguntou para Filipe, o que eu tenho que fazer? Filipe disse, você tem que crer em Jesus, ser batizado. Em outras palavras, o primeiro passo é crer em Jesus, ser batizado, abraçar a fé, tomar uma decisão dentro do seu coração. Eu, a partir de hoje, eu vou andar com Jesus. A partir daí, então, haverá uma mudança dia a dia na sua vida. Quando você vê, você está maduro, como Jesus falou, para dar 1001 frutos, como um galho na videira. Agora o início, você que não é crente, cristão, o início é aqui. Esqueça o que você tem que largar. Esqueça quem você é para a sociedade, para as pessoas. O que vão pensar de você. E simplesmente aceite Jesus. E decida começar a andar com Ele. Como Pedro. Pedro errou um monte de vezes. Tiago, Lucas. Quem mais? Lucas não foi um dos 12, né? Tiago, João. Erraram. E Jesus teve tanta paciência com eles. Mas eles decidiram andar com Jesus. E isso foi o que os transformou. O que mudou as suas vidas. Então, meu amigo, você só tem uma decisão. O resto é só abraçar a fé e dizer para Jesus, eu vou obedecer. Você entendeu? O primeiro passo é simples. Crer, receber, mudar a direção. Agora, basta? É lógico que não. Essa nova direção é um caminho estreito. Há renúncias. Muitos amigos vão lhe deixar. Talvez pessoas, pela sua decisão dentro da sua casa, vão lhe rejeitar. Vão lhe chamar de agitador, como aconteceu com os discípulos, porque pregavam Jesus. Mas é melhor o quê? Levar tesouros, carruagens, até o final da vida e morrer abraçada com elas, no nosso mundinho, ou morrer com Jesus. Eu não estou dizendo que é errado ter prosperidade. Não. O que eu estou dizendo é que a pior coisa é você tê-la e não ter Jesus. Entendeu?
É você ter uma vida toda, viver uma vida toda, seja na condição que for, e sem Jesus. Então, dê ouvidos a Filipe, siga o exemplo desse eunuco, ajunte-se a carruagem, ela está passando aqui diante de você agora como um trem. Pule, se agarre, não pense, pule agora, tome a decisão agora. Não perca tempo. Talvez é a sua última chance, meu amigo. Última chance que você vai ter. Última. Antes de entrar nesse avião, antes de entrar nesse carro, antes de trabalhar, antes de ver a sua família, talvez é a última chance que você vai ter. Na sua velhice, agora. É chegar e dizer, pastor do cabelo arrepiado, eu quero esse Jesus. Eu vou começar a segui-lo. Eu vou entregar a Ele. Eu vou começar a viver o Evangelho. Então, meu amigo, você está puxando, vamos dizer assim, a carroça, ou você está sendo levado por ela? E por quem você está sendo levado? Amém? No seu mundo, tem alguma coisa de ruim que está lhe afastando de Deus? Peça perdão. Se desviou, pastor, estou desviado, se reconcilie agora, não dê desculpa. Pastor, tire qualquer empecilho. Se entregue. Venha do jeito que você tiver. Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é leve. Eu conheço o Pai. Quem pode revelar o Pai senão o Filho? Porque o Pai se revela ao Filho. E quem pode conhecer o Pai senão aquele a quem o Filho quer que seja revelado? Jesus escolheu você agora para revelar o Pai, Deus Todo-Poderoso, que pode lhe curar, que pode lhe tirar do buraco, que pode lhe tirar da miséria, do fracasso, da derrota, das garras do inferno e mudar a sua vida. Basta você dizer poucas palavras. Jesus, eu te aceito agora de todo o meu coração. Eu começo uma trajetória contigo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito a partir de agora todo pecado e eu começo a viver pela fé. Uma transformação. Amém? Você, que é como Filipe, querido, Deus te mandou uma carruagem. Obedeça. Depois desse eunuco ser batizado, porque Filipe achou por aquele lugar, por aquele caminho, águas, talvez algum açude, alguma piscina natural. A Bíblia diz que ele achou águas ali. Se eram correntes ou não, ele achou águas que davam para entrar e sair, como aconteceu com Jesus, ser mergulhado por inteiro, sair da água e ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso,
Filipe é transladado, é arrebatado. Ele some da frente do eunuco e aparece em outra cidade além de Gaza, levado pelo Espírito de Deus. Para encerrar, crente de verdade, para aceitar Jesus tem que crer no sobrenatural. Para andar com Deus tem que crer no impossível. Tem que crer no inacreditável. Deus diz que você vai passar pelo fogo e que o fogo não vai te queimar. Só maluco acredita nisso. Só doido para acreditar que uma pessoa pode ser três. Pai, Filho e Espírito Santo. A mente humana entende? Não, mas crente entende. Quem consegue acreditar que Filipe foi transladado e levado pelo Espírito, tipo assim, sabe? Star Wars. Você entra ali, pum, tipo ficção científica, Steven Spielberg. Vem uma luzinha e pum, leva você para outro lugar. Foi tipo assim, pum, sumiu, Deus, no mesmo momento, quilômetros à frente, larga Filipe, em outra cidade, para pregar o Evangelho. Acredite no sobrenatural. Talvez o seu milagre não está acontecendo por você simplesmente ser natural demais. Querer ver para crer. Querer... Não, eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que receber o anjo, eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que ter um arrepio, eu tenho que ter alguma coisa para eu crer. Jesus disse que feliz é daquele que crê sem ver. Creia no sobrenatural. Se o Evangelho diz que você já é curado pelas feridas de Jesus, você já é. Se o Evangelho diz que você já tem a vitória em Cristo, você já tem. Tome posse do que é seu, como herança em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, para encerrar essa mensagem e para que Deus abençoe você, sua família, sua vida, seus caminhos, no nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, deixa eu orar por você. Pai, quero orar por essa pessoa que eu não conheço, não sei o nome, não sei a idade, não sei onde está, não sei a hora, não sei nem dia, nem o ano que essa pessoa vai ouvir essa mensagem. Mas uma coisa eu sei, que o teu Espírito vai além do tempo, da distância, de tudo. Teu Espírito vivifica. Então, Pai, não importa se essa pessoa vai ver algo gravado ou não, o teu poder, ele permanece. No nome de Jesus, essa pessoa ouviu falar de ti agora, Jesus. E há pessoas dizendo, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, eu abraço a fé no Evangelho e eu começo a praticar o Evangelho na minha vida. Receba-o, Pai, confirmando com o batismo nas águas posteriormente, quando essa pessoa encontrar uma igreja, a qual o Senhor o designará, aonde deverá congregar. Pai, eu oro também por aqueles que já entregaram a sua vida a Ti, mas que estão enfrentando problemas. Eu te peço, Deus, que caia por terra agora todo o problema, toda situação, toda coisa ruim, toda doença, seja arrancada no nome de Jesus pelo Teu poder, que a Tua unção alcance esta alma agora, esta vida agora, e todo mal saia. Larga a família, o casamento, larga a história desta pessoa, o futuro, a mente, o coração, a alma, o espírito. Em nome de Jesus, que todo mal largue esta pessoa.
Que essa história de pecado acabe aqui, nasça uma nova, debaixo do Evangelho, do amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique firme. Ande com Jesus. Você aceitou Jesus agora, com essa mensagem? Procure uma igreja perto da sua casa, onde pregue o Evangelho e siga Jesus. Amém? Depois me mande um e-mail, me mande um recado contando o seu testemunho e eu vou ficar muito feliz, ok? E saber que você foi tocado e que você aceitou Jesus através dessa mensagem, ou que alguma coisa mudou na sua vida através dessa mensagem. Amém? Deixe os seus comentários embaixo aqui desse vídeo. Fale, comente o que Deus falou com você. Se você gostou ou não, comente. Compartilhe com outras pessoas. Seja um Felipe. Compartilhe esse vídeo. Ninguém vai ter que pagar nada por esse vídeo. Evangelize. Amém? Você pode fazer cópias deste vídeo e fazer cópias aí no seu computador. Eu autorizo, e sem alterar nada, nenhuma palavra do que eu falei aqui, ok? Então, evangelize outras pessoas, ganhe almas, ajunte-se a essa carruagem, que é o Evangelho, a Igreja de Cristo, que os 12 apóstolos, junto com Filipe, pregaram. Amém? Você que vem aqui no meu blog, assiste os meus vídeos, lê as minhas mensagens, você já percebeu que Deus pouco a pouco tem nos aperfeiçoado e estamos aprendendo muita coisa e sabemos que o pouco que fazemos de maneira simples já está alcançando muitas pessoas, né? Todos os dias são muitos acessos a esse blog, todos os meses são muitos acessos e muitas pessoas estão sendo abençoadas e eu fico feliz por isso. Amém? Então, abençoe, curta esse vídeo, compartilhe, fale de Jesus para outras pessoas. Não precisa você falar de mim, do pastor Wagner, mas de Jesus. Amém? Não precisa você falar e mencionar o meu nome, mas diga lá, entra naquele blog, você vai ter uma palavra lá, tem algum assunto que o pastor fala lá, né, que vai ajudar você. E você pode estar ganhando uma alma, ajudando uma pessoa a voltar os caminhos de Jesus. Amém? Então, talvez você assistiu essa mensagem e você nem sabe quem eu sou. Mas o importante é você saber quem Jesus é. Amém? Só para não ser mal educado, eu sou o pastor Wagner Cardoso. E é com alegria que eu me sinto feliz por poder compartilhar com você com aquilo que Deus botou dentro do meu coração. Amém? Fique na paz, fique com Jesus e não esqueça que o choro pode durar uma noite, mas pelo amanhã, a alegria na sua vida, ela chega com o amanhecer de Cristo. Amém? Forte abraço. Fique com Deus, no nome de Jesus.